Você conhece a história da Páscoa? Não! Então você precisa ouvir isso. Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Daí Ele mandou Jesus. E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente. O povo adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dele, porque ele é muito bom. Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas. Curou os cegos, deu comida para um monte de gente. Transformou água em vinho. Jesus falava que ele era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por isso tinha gente que não gostava dele. Essas pessoas queriam prender Jesus. Ele sabia disso. Mesmo assim, foi lá para Jerusalém. Lá ele preparou uma janta bem especial para os amigos dele. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus e dividiu com os amigos. E eles beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora, ele ensinou uma coisa muito importante, que a gente deve amar os outros, igual ele amou a gente. Depois do jantar, ele saiu com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Ele falava, acordem, 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 acordem. É importante que vocês orarem, gente. Mas eles não acordavam. Bem nessa hora, quando ele estava orando, foi preso. Daí foi bem chato. Bateram nele, fizeram um dodói nele, machucaram ele. Eles vinham com chicote e tá! E agora era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil carregar aquela cruz. As pessoas gritavam, sabe assim mesmo? Se você é Deus, desce daí, cara. E ele estava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. E agora Jesus estava morto. Tudo ficou escuro. Bem escuro. As nuvens choravam no céu. Eles colocaram o cofre de Jesus na caverna, porque se dá por um guarda bem brabo, pra ninguém entrar lá. Mas até o guarda se arrependeu, percebeu que Jesus era Deus, ele até chorou. Os amigos de Jesus ficaram sozinhos. Com tudo aquilo que eles sonharam, tivesse acabado. No domingo, 3 amigas de Jesus foram lá na gruta. Eles estavam tristes, porque ele tinha morrido. Mas pareceu um anjo bem legal que falou assim, eu não tenho medo. E Jesus não está mais aqui, porque ele está vivo. E eles saíram correndo, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Até que não gostava de Jesus, aprendeu que era mesmo. Essa história é da Páscoa, uma história de amor do nosso Deus que entregou seu Filho Jesus, porque ama a gente. Ele ama você, ele ama a mamãe, ele ama o papai, ele ama o tio, ele ama todo mundo. Ele prometeu que um dia
E aí pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Vinícius, eu sou catequista da Sala Santo André. E hoje eu vim aqui falar com vocês um pouco sobre a Páscoa, o sentido da palavra, o significado dela, ok? A Páscoa veio da palavra hebraica pesar, que significa passagem. Que para a gente cristão, a Páscoa é a passagem da morte para a vida de Jesus, trazendo com ele a salvação em todos que creem nele, ok? E a Páscoa, ela não tem, o significado dela não é apenas ganhar chocolate, não é isso que importa na Páscoa. A Páscoa tem um significado muito forte atrás dela, da gente tá iniciando um ano novo com Deus. A gente está mudando nossas metas em relação a Ele, a gente está se aproximando mais a Ele, porque a Páscoa é quando Ele deu a vida dele para salvar a gente. Então a gente tem que, de alguma forma, nesse período e em toda a nossa vida, fazer alguma forma de agradecimento por Ele, certo? E a Páscoa, além disso tudo, ela é a celebração mais antiga e mais importante do ano litúrgico. Agora eu vou falar um pouco com vocês sobre a morte de Jesus e o perdão dos pecados. Jesus morreu unicamente para salvar a nossa vida. Sem o sacrifício de Jesus na cruz, nenhum de nós basicamente teria vida eterna, pois foi com o sacrifício de Jesus a gente teve todos os nossos pecados perdoados e com isso a gente teve garantida a nossa vida eterna. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim. E com essa declaração, Jesus mostrou o verdadeiro motivo dele ter vindo, dele ter morrido, dele ter ressurgido, que era para mostrar pra gente o caminho para o céu, que a gente, como uma comunidade pecadora, nunca ia conseguir chegar no caminho do Pai, no caminho para o céu, por nossa própria conta. Tá bom, galera? Então era só isso mesmo, um beijão, se cuidem aí, lavem as mãos. Um beijo, galera, boa noite. Fala galerinha do YouTube! Tudo bem? Gente, como o nosso querido amigo Vinícius falou, não penso no significado da Páscoa. Toda vez que eu penso na Páscoa, eu fico encabulada do quanto isso é bonito. Gente, pensa comigo. Uma pessoa morreu, deu a sua própria vida pelo tanto que ela ama a gente, pra perdoar todos os nossos pecados. Gente, isso é muito bonito. Nossa, toda vez que eu penso no significado da Páscoa, em tudo que ela representa, eu me sinto muito amada, de verdade, de coração. E é assim que eu espero que todos vocês se sintam também quando vocês pensarem em tudo que a Páscoa significa. Quando vocês lembrarem que Jesus perdoou todos os nossos pecados para salvar a nossa vida. Incrível, gente. Nossa. Jesus é muito legal. Mas aí, eu paro pra pensar na história da Páscoa. E eu vou começar a falar com vocês fazendo uma seguinte pergunta: de verdadeiro ou falso? A Páscoa, ela sempre foi comemorada por causa da morte de Jesus que ressuscitou. Verdadeiro ou falso? Deixar vocês pensar. Tá bom, já deu. Então, a resposta é falso. Talvez agora vocês devam estar se perguntando: como assim a Páscoa não tinha ressurreição de Jesus? Calma, vou explicar. É simples, não é difícil de entender. Antigamente, bem antes de Jesus nascer, o povo israelita foi feito de escravo pelo povo do Egito. Então, o rei do Egito, o faraó, escravizou os israelitas que tinham ido para o Egito. E, claramente, eles não estavam felizes como escravo. A gente não vai entrar nos motivos de por que o povo israelita foi feito escravo, nada do tipo. O importante é saber que eles não estavam felizes como escravos. E eles pediam e clamavam a Deus para que
o povo fosse liberto. E então Deus, escutando as preces, os clamores do povo israelita, escolheu Moisés para ser aquela pessoa que libertaria os israelitas da escravidão do Egito. E com isso, Moisés teve muito trabalho, porque imagina, ele não ia chegar lá no faraó e falar, liberta a galera aí. Aí o faraó ia falar, tá bom, por que não pediu antes? Não foi bem assim. Ele teve um pouco de dificuldade para fazer isso acontecer. E quando isso aconteceu, que eles começaram a celebrar a Páscoa. Então, óbvio, Moisés só conseguiu porque ele estava sempre com Deus, Deus sempre ajudava ele nessa missão, que não foi fácil. Então, eu vou mostrar para vocês um pedacinho que tá na Bíblia, de onde fala sobre essa libertação do povo israelita e da instituição da Páscoa antes de Jesus, tá? Então, peguem a Bíblia de vocês, vão abrir no livro do Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, então é bem no comecinho do Antigo Testamento, capítulo 12, versículo 1, tá bom? Sigam aí comigo. A instituição da Páscoa. O Senhor disse a Moisés e Araão, no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai assim a toda a comunidade de Israel. No dia 10 deste mês, cada um tome um animal por família, um animal para cada casa. Se a família for pequena demais para um animal, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Para cada animal, devereis calcular o número de pessoas que vão comer. O animal será sem defeito, um macho de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro quanto um cabrito. Devereis guardá-lo fechado até o dia 14 deste mês, quando toda a comunidade de Israel, reunida, o imolará ao cair da tarde. Tomarão um pouco do sangue e untarão a moldura da porta das casas onde comerem. Comerão a carne nesta mesma noite. Deverão comê-la assada ao fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não devereis comer esta carne nada de cru ou cozido em água, mas assado ao fogo, inteiro, com cabeça, pernas e vísceras. Não deixareis nada para o dia seguinte. O que sobrar devereis queimá-lo no fogo. Assim o comereis, com os cintos na cintura, os pés calçados, o bastão na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa do Senhor. Nesta noite eu passarei por todo o Egito e matarei todos os primogênitos no país, tanto das pessoas como dos animais. Farei justiça contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. Mas o sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei por vós, e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir o Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações, como instituição perpétua. Palavra do Senhor, graças a Deus. Gente, olha que legal então. A Páscoa, ela era comemorada antes, né, do novo sentido, do ressignificado da Páscoa pra gente, que Jesus trouxe. Ela era comemorada em razão da libertação do povo israelita da escravidão do Egito. E o que é muito interessante da gente perceber e notar é que Deus instrui Moisés como deveria ser feito essa comemoração. E entre os detalhes disso tá o sacrifício de um cordeiro, um novilho, né, que eles chamam. E quando o cordeiro é sacrificado, o sangue desse cordeiro deverá ser passado na porta da casa em que estiver sendo feito o banquete. E acho que muita gente sabe, ou talvez não, a gente pode chamar Jesus de o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Então, é muito legal ver essa conexão que existe entre como os hebreus comemoravam a Páscoa e como nós, cristãos católicos, comemoramos hoje, que também foi o sacrifício do Cordeiro, também foi o Cordeiro que morreu e mostra pra gente a salvação, que no caso dos israelitas foi a salvação da escravidão. E a nossa salvação também é da escravidão, mas da escravidão do pecado. Então, é muito legal a gente pensar nessa conexão que tem entre as duas comemorações da Páscoa. Se a gente pegar nessa leitura que eu fiz aqui um pouquinho mais pra frente, em uma outra conversa de Deus com Moisés, ele fala o que a gente vai falar para os nossos filhos, por exemplo, quando eles perguntarem o que significa esse rito de sacrificar o cordeiro e fazer o banquete, né? E aí, Deus falou para Moisés responder assim, quando as pessoas perguntassem. É o sacrifício da Páscoa do Senhor. Então, quando Jesus morreu por nós, também foi um sacrifício da Páscoa do Senhor. Não sei se vocês se lembram, mas quando Jesus foi preso e foi entregue para Pilatos, Pilatos deu uma oportunidade para o povo e falou assim para eles: como costume, no tempo de Páscoa, vocês costumam soltar um dos prisioneiros. Quem vocês querem que a gente solte? Jesus ou Barrabás? E o povo gritou Barrabás, né, gente? Mas, aí que a gente começa a entender, como assim Jesus nem tinha morrido ainda e já tava falando da Páscoa? Era essa a Páscoa que a gente tava... Que a gente não, né? A gente não tava lá. Era essa a Páscoa que Pilatos estava falando. Então, muito importante a gente saber de onde vem essa festa e tudo que ela significa pra gente. Vamos lembrar que o tempo pascal, ele não termina no domingo da ressurreição. O tempo pascal, ele dura mais 50 dias depois da Páscoa, até a chegada da comemoração de Pentecostes. Né? Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, Jesus não os deixou órfãos. Enfim, teremos outras oportunidades de falar sobre isso, tá bom? Oi, gente, como vocês estão? Hoje eu e a Ju vamos falar para vocês um pouquinho sobre a Semana Santa. A gente vai tentar explicar para ficar o mais claro possível. Se ficar qualquer dúvida, manda mensagem ou então deixa aqui nos comentários pra gente, tá? Mas a gente espera esclarecer tudo para vocês. Então vamos lá. Semana Santa, ela é um período de extrema importância para nós católicos, porque é a caminhada de Jesus para a sua paixão, para o nosso salvamento, para a libertação dos nossos pecados. Então, é como se fosse cada passo de Jesus até ele dar a vida dele por nós, para nos salvar. Então, ela começa no domingo de Ramos e vai até o sábado de Aleluia. Detalhe, Semana Santa começa, a gente ainda está na quaresma. A quaresma acaba quando? Na quinta-feira santa. Então, quando a Semana Santa começa, ainda tá na quaresma, tá dentro da quaresma ainda, entendeu? E esse ano, a Semana Santa foi do dia 5 de abril até o dia 11, que é sábado de Aleluia. Lembrando que, como é um tempo que ainda está dentro da quaresma e que são dias muito importantes, até tristes também, é muito importante que a gente se lembre de deixar velhos costumes no passado, sabe? Tipo assim, velhos costumes que você sabe que é errado e você não corrige. Então esse é um tempo que você para pra pensar, nossa, Jesus tá ali morrendo por mim, pra salvar os meus pecados, eu ainda continuo fazendo isso? Eu tenho que corrigir. Então por isso que
por estar dentro da quaresma, é um tempo para você refletir o dobro do que você vem refletindo durante esses 40 dias da quaresma. Bom, Domingo de Ramos, como eu falei, é o dia que se inicia a Semana Santa. Então, o que é Domingo de Ramos? É quando Jesus entra montado num jumentinho na cidade de Jerusalém, e ele é muito bem-vindo naquela cidade, com ramos, com festa, com música, porque o pessoal estava muito feliz, os judeus estavam muito, muito felizes de verem Jesus, de terem Jesus por perto. Mas vocês me perguntam, mas por que ramo? Por que eles estavam felizes? O que Jesus fez? Primeiramente, alguns dias atrás, eles tinham visto Jesus, eles tinham presenciado Jesus ressuscitar Lázaro de Betânia. Então, por isso que eles ficaram tão felizes. E ramo simboliza vitória. E por isso que na missa de Domingo de Ramos, geralmente não, toda missa de Domingo de Ramos, todos os anos, é cantada a música Hosana, filho de Davi, porque é uma música que simboliza alegria, vitória. Por isso que também a música, dentro da música, tem a frase: Bendito seja o que vem, em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Lembrando que os ramos, além de simbolizar a vitória, eles simbolizam também, que fazem nos lembrar que somos batizados, que somos membros da Igreja Católica, que somos filhos de Deus. E além disso, os ramos que a gente leva, os ramos sagrados, né, que a gente leva para casa, recorda de que a gente levou Cristo com a gente, que a gente está junto com Ele, que a gente está com Ele nessa luta para a salvação do mundo, na luta que Ele teve, que Ele lutou para nos salvar, que tanto que Ele morreu. Então, muitas pessoas acham que a missa de Domingo de Ramos não é uma missa de grande importância. Poxa, é só a missa que você lembra que você está batizado, que você leva um símbolo do seu batismo para sua casa, para você provar para Deus, para você se lembrar que você está junto dele nessa caminhada. E agora eu vou falar sobre a Segunda-feira Santa. Na missa de segunda é proclamado o Evangelho de São João, que conta um pouco sobre a chegada de Jesus em Betânia, que foi a última visita que Jesus fez para seus amigos. Mas por que a última? Porque ele já havia anunciado que a sua hora havia chegado. Então ele foi visitar Lázaro e as duas irmãs de Lázaro, que era Maria e Marta. E para quem não lembra, Lázaro é o homem que Jesus ressuscitou. E aí aconteceu um momento muito marcante nesse evangelho, que foi quando Maria ungiu os pés de Jesus com um óleo muito caro. E além disso, ela secou com o próprio cabelo dela. Tá, mas por que ela fez isso? Foi um gesto de caridade, um gesto de gratidão e de amor por Jesus. Porque além das graças que Jesus havia feito, ele ressuscitou o irmão dela, né? Então ela era muito grata e queria retribuir isso de alguma forma. E esse gesto dela fica pra gente relembrar ou aprender sobre o que Deus deixou pra gente, né? Que amar, Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com a tua alma e com a tua mente. Esse é o primeiro e o maior mandamento que Deus deixou. E o segundo, acho que todo mundo sabe, mas é amar o próximo como a ti mesmo. Então, esse dia foi pra gente relembrar e aprender, para quem não sabia, o gesto de caridade que Deus deixou pra gente. Então acompanha aí o resto da semana. Bom, falando agora da Terça-feira Santa, é um dia de grande tristeza, porque é um dia que tem vários acontecimentos. É o dia que Jesus anuncia sua morte, anuncia seu encontro de Maria no Calvário,
E é onde que acontece também 4 das 7 dores de Virgem Maria, é o dia que todos ficam sabendo, que seus discípulos ficam muito tristes por saberem de sua morte. É o dia que ele anuncia o traidor, que ele sabe que Judas, ele é um traidor. E Satanás possui Judas por trair seu mestre. E também é o dia que Jesus amaldiçoa aquela figueira. Para quem não sabe essa história da figueira, eu vou dar uma resumida. Jesus, basicamente, ele amaldiçoou a figueira porque ele queria mostrar para todo mundo que ele podia muito bem ter derrotado os inimigos dele, né, os fariseus lá, né, só que ele não quis. Por quê? Porque ele foi enviado na Terra para um propósito, para nos salvar. Então, por isso que ele não quis, ele mostrou o poder dele, que ele tinha, amaldiçoando aquela figueira, porque ele queria provar para todo mundo que ele nunca, jamais quis fazer mal nenhum para os inimigos dele, que ele queria morrer, porque se Jesus quisesse, ele poderia ter acabado com todo mundo lá, na hora da crucificação e tudo mais, só que ele quis fazer aquilo para nos salvar e para provar o amor dele por nós. Agora eu vou falar sobre a Quarta-feira Santa. Na quarta-feira é proclamado o Evangelho da Paixão segundo Lucas. E também é relembrado a triste história de quando Judas traiu Jesus. Quem era Judas? Judas era o apóstolo de Cristo. E ele traiu, pois ele esperava em que algum momento ele pudesse entregar Jesus para aquelas pessoas que estavam perseguindo ele. Mas Judas não foi o único que traiu Jesus. Pedro também traiu, pois ele negou Jesus 3 vezes. Mas, diferente de Judas, ele se arrependeu, ele pediu perdão e foi perdoado. E na quarta-feira também é realizada a procissão do encontro de Jesus com a sua mãe. Nessa procissão sai a imagem de Jesus, de Senhor dos Passos, e Nossa Senhora das Dores. E nessa procissão o padre ele proclama o sermão das 7 palavras, que eu já vou explicar o que é. E ele deixa a reflexão para os fiéis de uma conversão e penitência. E agora, para quem não sabe, eu vou falar o que é o sermão das 7 palavras. O sermão das 7 palavras é as últimas palavras que Deus deixou pra gente antes de morrer. Ele já estava pregado na cruz quando ele falou essas palavras. Ele falou, pois ele acredita que as últimas palavras requer preocupação e recomendação. Então a igreja guardou essas 7 palavras e tentou tirar os riquíssimos significados delas. Vou ler aqui. As palavras são: Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Meu Deus, por que me abandonaste? Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Tenho sede. Tudo está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, resumindo, é isso, a quarta-feira e o que acontece na quarta-feira santa. Então fica aí com a quinta. Bom, agora falando da quinta-feira santa, ou como muitos conhecem, quinta-feira de lava-pés, é a última ceia do Nosso Senhor com os 12 discípulos. Mas por que a última ceia? Porque é o dia que ele é pego, que ele é preso, né? Que Judas troca ele, entrega Jesus por 30 moedas. É também o dia que ele institui a Eucaristia, que vocês já sabem, lá na missa, que tem a hora que o padre faz a transubstanciação, que a hóstia vira, que na verdade o pão vira carne e que o vinho vira sangue. Foi nesse dia que Jesus instituiu a Eucaristia, né? É o início do Tríduo Pascal também,
que é um nome que se coloca para os 3 dias, que é Quinta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão e Sábado de Aleluia. Bom, Jesus, por um gesto de humildade, ele lava os pés dos 12 discípulos por exatamente essa razão, por um gesto de humildade. Não era nem como despedida, mas era para mostrar que, apesar de ser nosso Salvador, ele era humilde. E agora eu vou falar sobre a Sexta-feira Santa. A sexta-feira é o único dia que não tem missa. Tem apenas uma celebração da Paixão do Senhor, que é dividida em 3 partes: Liturgia da Palavra, Adoração da Cruz e Sagrada Comunhão. Nós católicos vivemos esse dia com muito luto, um clima de silêncio e gratidão, porque Deus morreu na cruz para nos salvar. Ele morreu por amor. E além dessa celebração, a Via Sacra, que é uma forma da gente entender como que foi doloroso o caminho que Deus percorreu antes de ser crucificado e morto. E a sexta-feira é isso. Agora falando do Sábado de Aleluia, que é é o dia mais importante, a missa mais importante do ano, a missa mais importante, não tem nenhuma mais que essa. Por que ela é importante? Porque, como vocês sabem, Sexta-feira da Paixão, Jesus morreu. Sábado de Aleluia, ele ainda está no sepulcro, ele não ressuscitou ainda, mas por isso que é Aleluia, porque é a preparação para ele ressuscitar, é a espera dele ressuscitar. Então, por isso que é uma missa muito importante, porque é celebrada a Vigília Pascal, né? E o que significa vigília? Vigília, para quem não sabe, é como se fosse insônia. Se você for pesquisar, vai ter vários significados, vários sinônimos, mas é uma noite de reza, uma noite para você juntar com as pessoas e rezar, porque você está esperando Nosso Senhor ressuscitado. Bom, como esse ano a gente está tendo esse problema, né, com o corona e tudo mais, a gente não teve a missa do Sábado de Aleluia, mas teve online, né, ao vivo para quem assistir, para quem puder assistir, né. Mas o que acontece nessa missa? A gente acende o Círio Pascal. O Círio Pascal, ele é como se fosse o fogo novo, porque Jesus morreu, ele apagou o fogo. Quando a gente acende o fogo novo, a gente está renovando as promessas, a gente está renovando tudo, é uma vida nova que a gente vai ter, porque Jesus vai ressuscitar. Então, quando a gente acende o Círio Pascal, que é uma vela, que é onde o padre, no início da missa, ele coloca lá um monte de coisinha na vela, ele acende o Círio Pascal. Tanto que a missa começa com a igreja toda apagada, né? Porque ainda simboliza que Jesus está morto. E quando ele acende o Círio Pascal, simboliza que Jesus está ressuscitando, que Jesus vai ressuscitar, que Jesus ressuscitou. Na verdade é domingo, né? Mas começa no sábado. Então, quando a gente fala a ascensão do fogo novo, é porque é exatamente isso. Porque Jesus morre, ele apaga uma luz. Mas quando ele renasce, ele acende uma nova luz. Por isso que é uma missa de extrema importância para todo mundo. Agora eu vou resumir o domingo. Domingo de ressurreição, domingo de Páscoa. Aconteceu quando as três mulheres foram na gruta atrás de Jesus. Só que apareceu um anjo e falou assim para elas que Jesus não estava lá mais, que ele tinha ressuscitado, que ele estava vivo. E é, assim, um dos dias mais importantes para nós católicos. Oi, gente! Eu sou a Giovana, catequista da Santo André, e o tema de hoje é a Páscoa. Eu vou falar um pouco sobre os símbolos representados. Bom, nós temos o coelho. O coelho se tornou símbolo de fertilidade e vida, e ele está inteiramente ligado, conectado com a Páscoa, por representar a esperança de uma vida nova com a ressurreição de Jesus Cristo, uma renovação, um renascimento da vida. Bom, também temos o sino, que os sinos são tocados nas igrejas no domingo de Páscoa, que anunciam a ressurreição de Jesus Cristo
e o fim da quaresma, que são os 40 dias de penitência que os fiéis fazem no tempo que antecedem a Páscoa. Temos também o Cordeiro, que o Cordeiro ele está associado com a aliança que Deus fez com os judeus no Antigo Testamento. A Páscoa, naquela época, era realizada, ela era celebrada com o sacrifício de um cordeiro como recordação da libertação da escravidão no Egito. Para nós, cristãos, o cordeiro significa ainda o próprio Jesus Cristo, que foi morto e crucificado para libertar os homens do pecado, estendendo a aliança do Antigo Testamento para todos os povos e nações. Bom, o último símbolo que eu vou falar é o Círio Pascal. O Círio Pascal é uma grande vela acendida nas igrejas no sábado de Aleluia, que antecede o domingo de Páscoa. Durante a vigília pascal, são inseridos na vela as 5 chagas de Cristo na cruz. Nelas também estão presentes as letras alfa e ômega, que respectivamente significam início e fim. A sua luz, ela representa a ressurreição de Cristo, iluminando a vida dos cristãos. Bom, é isso. Fiquem com Deus e bom final de semana para vocês. Então, a cruz é um objeto cristão que representa fé e santidade. Afinal, Jesus Cristo morreu crucificado para nos salvar. Dar ovos de Páscoa na Páscoa. Quando começou essa tradição? Os primeiros que começaram foram os cristãos. Eles trocavam ovos coloridos na Páscoa e isso simbolizava ressurreição, uma vida nova, o nascimento de uma vida nova. Então, pessoal, não podia deixar de falar com vocês também de um outro símbolo da nossa Páscoa, que é o peixe. Peixe é um dos mais antigos símbolos que tem no cristianismo, que também serve como representação de Jesus, que ele é o grande peixe e nós somos os seus peixinhos. E também, sem contar que o peixe ele foi utilizado por várias vezes durante a caminhada de Jesus como símbolo de fé também. Muitos dos apóstolos de Jesus eram pescadores e Jesus falou para os apóstolos dele que ele faria deles pescadores de homens, sempre lembrando do peixe. Então, sem contar também que o peixe, por ser um animal aquático, ele também vai nos lembrar do nosso batismo, que nós fomos batizados pela água e pelo Espírito. Além do peixe, nós também temos o pão e o vinho, que também são parte dos símbolos da Páscoa. O pão e o vinho não consagrados são símbolos pra gente que nos remetem à instituição da primeira Eucaristia, sem contar também que o peixe foi um dos alimentos que Jesus multiplicou para alimentar toda a multidão que estava com fome e que foi ao encontro dele. Então, gente, para poder finalizar o nosso encontro de hoje, eu gostaria de lembrar o pessoal que faz o módulo 4 da Crisma lá no Santuário Nossa Senhora Aparecida, que no início dessa quaresma, a gente propôs para vocês escreverem uma cartinha para vocês do futuro de agora, contando e relembrando qual seria o propósito de vocês de viver a quaresma, como vocês viveriam, o que vocês iam se propor a mudar, dedicar o seu tempo para aquilo. Então, não vai ser possível entregar essa cartinha para vocês agora, a gente pode até entregar depois. Mas eu queria que vocês tentassem lembrar tudo que vocês escreveram nessa carta. Se vocês realmente viveram isso, se a quaresma desse ano foi um tempo que valeu a pena você ter dedicado esse tempo. Tudo isso para chegar na Páscoa, a qual a gente está vivendo agora. Porque o tempo de Páscoa, ele não é só o domingo da ressurreição. Ele é desde o domingo da ressurreição e mais 50 dias para frente, que é até Pentecostes. Então, é o tempo entre a ressurreição de Jesus, que ele ficou um tempo aqui na Terra ainda,
antes da ascensão dele aos céus e depois quando ele enviou o Espírito Santo para não deixar a gente sozinho. Então, durante todo esse tempo a gente ainda lembra várias coisas que Jesus fez aqui no meio de nós. E para terminar mesmo, gostaria de fazer uma leitura de uma passagem, uma das passagens mais bonitas da Bíblia, na minha opinião, que fica em João 3, versículos 16 e 17, que João fala assim pra gente. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Então que a gente sempre lembre desse amor de Deus por nós como a maior forma de amor e o maior gesto que a gente pode ter de amor no mundo, que é dar a vida para nos salvar, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre a Páscoa, pelo menos, e que esse sentimento de gratidão e de serem muito amados fiquem sempre no coração de vocês, tá bom? Beijos.